que eu tenho que aprender sobre os gregos e os romanos? Os caras estão lá há 2, 3 mil anos atrás. Eu estou no século XXI. O que eu tenho a ver com esses caras? Realmente é muito tempo, né? Mas só que a influência dele chega até os nossos dias, né? Como? Então é impossível você andar pelas nossas ruas e não ver a influência greco-romana, né? Por exemplo, você passa pelos prédios públicos e você vê as colunas gregas, né? Você, se olhar a marca dos carros, você vê Creta, Creta, Cronos. Cronos, né? O seu nome, Júlio Meu César. nome, Júlio César. O, o detergente que você vai usar, Minerva. Minerva, Então a influência dos caras estão aí, né? com tudo. Até a base política, né, dialoga lá com a base que eles tiveram, tanto dos gregos quanto dos romanos. Né? Então Então, por isso que, essa é a nossa DR, discutindo a relação histórica, a influência dos gregos e dos romanos. por exemplo, nos filmes, né? Os filmes, total, total. Você vê muito assunto daquela época, né? Mesmo que não seja um filme ligado aos gregos e aos romanos. Você pega assim Troia, é óbvio. Você pega um filme, né, que fala da Odisseia, é óbvio. Mas quando você pega, por exemplo, um filme que tem toda aquela estrutura do herói que vai lutar contra monstros, que vai derrotar, etc. A estrutura da literatura, a estrutura dos filmes, dos roteiros, ela remete a um padrão que vem da Grécia e de Roma. Às vezes a gente nem sabe, né? Por exemplo, Bela e a Fera, né? Se baseia ali na literatura romana, né? Qual é o nome Não lembrei. Depois a gente edita. Então, até filmes assim que aparentemente não tem nada a ver, né? A Bela e a Fera, né? Então, se baseia, vai pegar ali uma inspiração lá do livro A Metamorfose de Ovídio, né? Império Romano, o imperador, ele, da época, ele quis uma Um obra, livro um que fizesse livro, uma né? síntese, né, da mitologia grega adaptada para a realidade romana. Isso, até para ele se estabelecer como uma autoridade, né? Então, ele veio depois de Júlio César, que era o cara, né? E então ele queria algo para ele, né? Então tem essa obra que falava sobre metamorfoses, né? E deuses que E heróis. se transformava em planta, em árvore e tal. E aí vem a Bela e a Fera, né? Que A se estrutura transforma, narrativa né? Um é homem se transforma, tem a metamorfose ali para aquela fera e tal. Então você vê que está tudo integrado, né? Kafka também, né? Kafka. Kafka, Kafka também é uma referência, né? A pessoa se transforma lá na barata, né? Então, vai lá buscar. Kafka nunca usou a palavra barata, né? A gente infere que seja uma barata. Mas aí Aquele ser tem coisa que não asqueroso. precisa falar, né? Você vai lendo e vai identificando, né? Livro que nosso adolescente acabou de ler e gostou. É verdade, né? É muito bom isso. Então, a influência, né, da antiguidade, embora seja antiguidade, ela está bem atual nos nossos dias, né? É interessante isso que você traz, porque assim, a gente tem professores e estudantes assistindo a gente. A gente pega um professor de sexto ano que se depara com essa pergunta, ou até mesmo um professor de ensino médio, porque esse conteúdo é trabalhado no sexto ano, mas volta no ensino médio, sobretudo ali nas aulas de história do primeiro ano, dependendo do programa da escola, mas aparece muito também nas aulas de filosofia do ensino médio. E os alunos perguntam por que eu tenho que estudar isso. E aí, quando a gente traz exemplos concretos do cotidiano, dos filmes, das músicas, das referências, com as quais eles lidam o dia inteiro, isso torna a antiguidade mais próxima. E aí eu lembro de uma professora da faculdade que ela dizia, era sensacional isso, ela falava assim, olha, você não precisa se tornar um especialista de Grécia e Roma, mas saber dessas histórias vai fazer pelo menos que você seja uma pessoa interessantíssima na conversa do bar. Não, mas é legal, né? É uma coisa que eu conversava muito com teu pai quando a gente estava fazendo o curso de guia, né? Porque a gente passava pela, pelo centro, a gente mora no centro do Rio de Janeiro, então a gente sempre andou
pelas Por ruas, ali o tempo né, inteiro. que tem prédios maravilhosos, e a gente passava diante desses prédios e eles não significavam nada para a gente, né? Sim. Mas quando a gente estava ali com um guia, né, um professor guia, falando e mostrando, trazendo atenção àquele prédio, a gente ficava maravilhado, né? Poxa, eu moro aqui há 55 anos, nasci aqui, andei por Foi aqui, né, criado. trabalhei aqui no centro, e eu passava por aqui e não olhava, né? Sabia nem o que Então, que era. então, quando você estuda hoje, por exemplo, a arquitetura grega e romana, né? Você vê isso nos nossos As prédios, né? Então colunas. você para ali, por exemplo, o prédio da Biblioteca Nacional, né? Uhum. Estilo neoclássico, né? A palavra neo quer dizer que não é da época, né? Então foi reinventado, dialogou, foi feito depois do clássico, é lógico, né? Mas você vê toda a estrutura, né? Clássica, né? Da arquitetura clássica, o próprio municipal e por aí vai, né? Muitos prédios que têm colunas maravilhosas, né? E você se aprofunda, você vê as ordens As gregas, próprias né? figuras mitológicas que Né? aparecem, O né? detalhe da coluna, né? Ah, é dórica, é jônica, é coríntia, né? É muito legal isso, né? Então você vê que o cotidiano, os nossos dias, né? Ele dialoga com a antiguidade. A própria noção de tempo, né? O que que é o Cronos, o que que é o tempo, o que que é o caos É o caos, né? O caos era um deus, né? Um deus da mitologia é, grega. grega, né? E hoje a gente fala, tá mó caos e tal, e a gente está se referindo, Caótico. tá caótico, né? E vai lá, cai na A antiguidade. relação entre memória e história, né? Os poetas e os historiadores gregos, quando iam escrever os seus relatos, eles evocavam as ninfas, e uma das ninfas era a ninfa da memória. Então tem toda uma relação quase que mística que eles tinham na Grécia Antiga e que eles estabeleciam entre esses dois elementos, a história, a arte, a memória, o que hoje acontece, É né? a psicologia, né? A psicologia é totalmente influenciada pelos mitos gregos, Isso, totalmente. Se a gente fala de complexo de Édipo, a gente está trazendo Você vai um lá, mito grego. Né? você Para quem vai. não sabe, Édipo era um homem que passa por uma série de infortúnios na sua vida, acaba se apaixonando pela sua mãe, sem saber que ela é sua mãe. É uma tragédia, né? Os gregos eles eram excelentes em produzir tragédias. E o Freud depois ele vai desenvolver esse conceito do complexo de Édipo, que é a relação que a criança estabelece aí com seus pais, sobretudo meninos e mães. A ideia de que o menino é apaixonado pela mãe e quer matar o pai. Mas não é nada literal, tá, gente? Os meninos não querem te matar. Mas é uma série de pensamentos que o Freud traz ali no século 20, 19. Não, acho que é 20. Depois a gente confirma isso. Acho que o Freud traz e que ajuda no entendimento das relações humanas. Mas a psicanálise, principalmente, ela tem muito, muito, muito do pensamento grego. É. Até a questão da ética, né? O estudo da ética. O que é ético, né? O que é moral, né? Você vai cair nos pensamentos filosóficos, né? Lá dos gregos, né? Que pararam e se debruçaram sobre esse assunto, né? Então, e dividiram, né? Ética, moral, né? Ética tem a ver com o que nós somos, né? A nossa característica individual, né? Se nós vamos ser uma pessoa boa ou má, a nossa índole, né? E a moral tem a ver com a regra, né? Então, mas você volta lá nos gregos, né? Nos Para a filósofos distinção que eles gregos vão fazer. que estabeleceram ali um padrão do que seria ética e moral, né? Uma coisa que eu acho fantástica é o conceito do átomo, que surge na Grécia também. Né? Então, são os filósofos que chegam à conclusão de que o universo é construído por pequenos tijolos, e pequenos tijolos que são indivisíveis. Hoje a gente sabe que o átomo não é indivisível, mas eu acho que é um refinamento do pensamento muito grande. O cara, sem microscópio, ele conseguir chegar a essa noção de entendimento da natureza. E aí você pode pensar em outros exemplos, né? Os gregos eles conseguiram medir a circunferência da Terra através das observações do Sol. Então eles sabiam o diâmetro do planeta. Claro que eles erraram, mas erraram com uma margem muito pequena, levando em consideração que os caras fizeram isso alguns séculos antes de Cristo. Então, tudo que a gente vai construir como ciência, como pensamento, como literatura, como arte, tem a influência dos gregos e dos romanos. Então, estudar gregos e romanos, seja no sexto ano, seja no ensino médio, de uma forma mais aprofundada,
é importante para a gente entender a nossa civilização, né? Se a gente é uma civilização baseada nos conceitos que a cultura clássica traz. É verdade. Então não é uma questão de copiar a cultura, né? Não é. Não é, mas é você pegar e você agregar alguma coisa de alguém que já fez, né? Por exemplo, quando você estuda Egito e a construção das pirâmides, você falou aí, né, das medidas, né? Então hoje os engenheiros, os arquitetos já viram que a simetria das pirâmides, eles erraram assim em milímetros, eles erraram em centímetros, E não foram os algumas, ETs. algumas coisas, né? Então você vê que os caras já tinham, Um né, refinamento um absurdo. refinamento em muitas áreas, né? Que hoje você para ir para uma faculdade para aprender. Os caras já faziam, né? Então você estuda a antiguidade para você agregar valor, né? Então alguém já pensou, alguém já desenvolveu, eu vou pegar o que ele desenvolveu e eu vou acrescentar o que eu posso acrescentar, né? Então, daqui a 100, 200, 1000 anos, alguém vai pegar e vai acrescentar algo mais do que nós estamos fazendo hoje. Então, por isso que a gente estuda a A antiguidade. influência na religião, né? Quando você vai pensar na crença da imortalidade da alma, como ela está ligada ao pensamento do Platão, e depois toda a construção do cristianismo do catolicismo, né? Durante a Idade Média, ele vai fazendo diálogo também com o mundo greco-romano, a união da igreja com o Império Romano, depois quando a igreja se torna a religião oficial do Império. Lá na frente, quando a gente pensa na ideia de humanismo, quando o Renascimento acontece, você vai estruturar uma escola de arte baseada nos ideais de beleza, na forma do corpo humano pensado pelos gregos. Você tem os grandes pintores aí da era renascentista eles falavam, eles assumiam sem medo algum de que eles estavam olhando para a Grécia, eles estavam olhando para Roma e estavam trazendo não só os mitos, mas o ideal de beleza, o ideal de corpo humano, a simetria do corpo humano. E que isso chega para gente, né? Então, não tem como fugir dos clássicos, não tem como fugir dos gregos. A gente precisa deles para entender a nossa sociedade, o mundo em que a gente vive. Até para a gente entender o fenômeno do eurocentrismo, Do né? E Eurocentrismo. como que nós somos dependentes ainda hoje, né? Desse pensamento Isso é verdade. eurocêntrico, né? Que a Europa é o umbigo do mundo e tal, e tem muito mais coisa além disso, né? Mas é legal entender que nós, a nossa estrutura, né, de sociedade, ela veio ali daquela Aquela meiuca. formação ali que seria a Europa e os conceitos europeus depois, né? Então fica a dica, se você é estudante, está se preparando para os exames de vestibular e do Enem, no Rio de Janeiro, o mundo antigo, ele não é cobrado da forma como é cobrado em outros lugares, né? Por exemplo, o vestibular da UERJ não cai questão de Grécia e Roma. Mas às vezes no Enem cai, e às vezes cai de uma forma muito específica. Seja por conta das questões ligadas à cidadania e à democracia, que são fenômenos que vêm da Grécia Antiga. E eu acho interessante a gente refletir sobre isso, sobretudo para Enem, dentro do campo da sociologia e da filosofia, uma forma de. É um encontro, uma grande interseção entre os conteúdos. Mas se você está assistindo, se é estudante de sexto ano, ou se você é professor ou professora ali do quinto e do sexto ano, esses elementos eles vão aparecer. Um gancho interessante é você trazer isso que a gente falou agora. Traz a Bela e a Fera, traz a Metamorfose, traz o nome de um carro, o nome de uma rua, um prédio histórico, para você captar a atenção dos teus estudantes para que eles entendam de que o mundo grego está aqui e está presente, que a gente precisa sim aprender sobre esses caras para entender o mundo em que a gente vive. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, como guia de turismo, né? Então, se você quer mergulhar, né, nessa experiência, né, de ver a arquitetura, né, grega, romana, né, a influência dela aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, o centro histórico do Rio de Janeiro é fabuloso. A gente faz caminhadas pelo centro histórico, a gente pode fazer muita coisa legal, né? Aproveitando então o seu gancho, a Prof. e o Guia oferecem serviços diversos. Então, se você precisa de uma aula particular para reforçar aí seus estudos, conta com a gente. Se você quer fazer um planejamento de passeio educacional, de passeio pedagógico para a sua escola, a gente também oferece esse serviço. E as nossas caminhadas pelo centro do Rio de Janeiro, não só pelo centro, né? Nossas caminhadas aí pelo Rio de Janeiro, em que a gente pontua não só elementos da cultura clássica, elementos da antiguidade, mas diversos outros elementos
acontecimentos históricos importantes. Agora, a gente precisa saber deles o que, que eles querem que a gente converse na nossa próxima DR. Né? E aí? Vamos lá, né? Essa Ó, foi tranquila, não teve não teve discordância. discórdia. Nessa a gente concordou em tudo. Mas O caos ficou lá o no. caos não reinou. Mas coloca aqui nos comentários qual é o próximo tema da nossa DR, o que você quer ver a gente conversando. E curte aí também os outros vídeos. Não tem só DR nesse canal, não. Tem muita coisa legal. Um beijo. Até a Até próxima. a próxima.